Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui também está tudo bem, tudo tranquilo, que possamos viver mais um dia de quietude, de tranquilidade. Deixa eu tentar sair dessa luz aqui que tá radiando aqui pra cima. Não vai ter jeito, vai ficar a luz aí bem no meu rosto. Como vocês estão? Passaram bem de ontem para hoje? Espero que sim. Vamos começar o nosso dia de hoje, nossa leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 39. Nesse trecho, Jesus continua alertando sobre a religiosidade vazia e a importância de um coração verdadeiro diante de Deus. Depois, ao falar sobre Jerusalém, demonstra tristeza porque muitos rejeitavam a presença, o cuidado e o chamado divino. Mesmo corrigindo, Jesus continua revelando amor e desejo de acolhimento. Oremos. Pai amado, purifica nosso coração, que eu não viva apenas uma aparência espiritual, mas uma caminhada verdadeira contigo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amores, então vamos lá. Versículo 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Versículo 26. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Versículo 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Isso também está em Atos 23:3. Versículo 28. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Versículo 29. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos. Versículo 30. E dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Versículo 31. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos do que mataram os profetas. Versículo 32. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Isso também está em Mateus 3:7 e Lucas 3:7 e também em Gênesis 4:8. Versículo 35. Versículo 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Versículo 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Baraquias, a quem vocês mataram entre os santuários e o altar. Versículo 36. Em verdade... Versículo 36. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O homem sobre Jerusalém
O homem sobre Jerusalém, Lucas 13, 34 a 35. O lamento sobre Jerusalém. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apredeja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Versículo 38. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Versículo 39. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E isso também se encontra em Jeremias 25, 5 e em Salmos 118, 26. E a gente para por aqui e amanhã a gente continua com as notas explicativas. Analogia. Deus vê o que ninguém vê. Muitas vezes as pessoas enxergam apenas o exterior, mas Deus vê o interior. Jesus fala sobre copos limpos por fora, mas desorganizados por dentro. E essa passagem nos lembra que não adianta parecer bem espiritualmente se o coração continua distante da verdade. Ao mesmo tempo, quando Jesus olha para Jerusalém, vemos algo muito bonito. Deus corrige porque ama. Mesmo diante da resistência das pessoas, Jesus ainda deseja acolher, proteger e se aproximar. Isso mostra que o amor de Deus não é baseado apenas nos nossos acertos, mas também no seu desejo constante de nos trazer para perto. Muitas vezes, Deus espera trazer para perto de si aquela ovelha que se desgarrou. Às vezes, aquele filho que já tem noção, que já sabe. Quando uma mãe, por exemplo, vai ajudar o seu filho a caminhar, ela tem gêmeos, mas aquele já conseguiu caminhar, já está caminhando bem, só que o outro está ali sentado ainda e não consegue caminhar, precisa de ajuda. Quem que a mãe ajuda? Aquele que já está caminhando ou aquele que ainda está sentado e não está conseguindo levantar e caminhar? Então, assim também é o Pai. Deus auxilia todos aqueles que estão desamparados. Uma vez, isso vai ser até um testemunho meu do livro, que quando eu comecei a ir num lugar, e aí eu fui, era uma situação bem difícil, era uma época que eu tinha bastante preconceito também. E aí depois que eu saí e tal, e depois de 5 dias, Deus falou assim para mim: você não queria estar na minha presença? Você não queria estar perto de mim? Então, é lá que eu estou. Porque é nos lugares mais difíceis, nos lugares que mais precisam de mim, lá eu estarei. Então, é lá que você vai me encontrar, nesse lugar difícil, porque é lá que eu estou. Eu estou tentando ajudar as pessoas. Eu estou tentando trazer para perto de mim os filhos que se perderam. Então, é isso que a gente leu hoje. Às vezes, Deus, Ele tenta ajudar, Ele tenta mostrar o caminho, mas muitas vezes nós, na hipocrisia, na ignorância, dispensa essa ajuda, por orgulho, ego, ou simplesmente porque nós não queremos sair do padrão e nem daquilo que a gente acha que é bom externamente. Então aí Deus olha para quando nós realmente queremos, porque às vezes a gente está cansado externamente,
Mas Deus conhece o nosso interno e Ele sabe que ainda há salvação e que ainda podemos mudar e que queremos, no fundo, ser resgatado da onde a gente se colocou. Amém? Reflexão do dia. Tenho cuidado apenas da aparência ou também do meu interior? Tenho permitido Deus tratar meu coração em verdade? Com verdade? Será que eu permito isso? Será que realmente eu só fico vivendo das aparências ou eu também permito Deus olhar lá para dentro de mim? Também permito Deus vivenciar dentro de mim? Porque às vezes o externo só virá depois que Deus lapidar o interno. Às vezes o que a gente vê fora primeiro está sendo trabalhado por Deus o que Ele está vendo dentro. Amém? Exercício da fé do dia. Pratique hoje o cuidado interior. Reserve alguns minutos para silêncio e oração. Observe emoções ou atitudes que precisam ser tratadas. Peça para Deus alinhar seu coração com a com a verdade dele. O que é tratado no interior transforma o nosso exterior. Muitas vezes precisamos primeiro buscar lapidar dentro. E quando a gente fala dentro, é lapidar a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de buscar, nossa forma de fazer as nossas atitudes. Isso precisa ser lapidado, porque não adianta eu querer saúde e Deus me dá a cura, se de repente eu vou sujar tudo de novo, se de repente eu vou contaminar de novo com os mesmos padrões, com as mesmas atitudes. É a mesma coisa do câncer. A gente sabe que até a medicina vê que o câncer tem a ver com a parte emocional. Então, se eu produzo o câncer através das minhas emoções, e as minhas emoções é produzido através dos meus sentimentos, que vêm dos meus pensamentos, então se Deus tira o câncer de mim, mas eu continuo com o mesmo tipo de pensamento, sentimento e emoção, e isso gera atitudes densas em mim, com certeza eu vou fazer outro câncer. Eu vou construir, eu vou formar outro câncer em cima desse padrão que eu continuo. Então, às vezes, Deus precisa, antes de curar, lapidar, porque senão vai voltar. Então, às vezes, a pessoa é curada quantas pessoas não são curadas do câncer e volta depois? Então, precisamos olhar para isso, que muitas vezes o que está fora precisa ser curado antes do que está dentro. Às vezes a gente quer resolver os problemas financeiros, mas a gente precisa observar o porquê teve o problema e se ali há um padrão, porque se houver, a gente vai continuar de novo, vai resolver e vai continuar de novo, se não mudar o padrão, se não mudar as atitudes. Amém? Que possamos nesse dia de hoje ter esses momentos de reflexões dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 23, para que a gente possa seguir com um novo modo de ver e ver que não é só fora, mas é principalmente dentro. Oremos. Senhor Deus, olha para o nosso coração, trata aquilo que ninguém vê e aproxima-me cada vez mais da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos ter assim um ótimo dia. Um dia de reflexão, de coerência e bondade. Para que possamos assim, com essa autobondade, olharmos para nós com mais carinho e com mais benevolência. Em nome de Jesus.
Até amanhã!